Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Para mim é um motivo de alegria nesta noite, poder estar subindo neste altar, para compartilhar uma palavra do coração de Deus, uma palavra que Deus colocou no nosso coração, para compartilhar com a sua noiva, porque aprove Deus colocar essa mensagem no meu coração, porque o Senhor, Ele conhece a sua necessidade, eu não conheço. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita. Mas no momento que eu estava falando com o Senhor, eu falei: Senhor, o teu povo precisa de uma palavra que venha de encontro à sua vida. E o Senhor, Ele me aprove a colocar no meu coração esta palavra nesta noite, porque Ele sabe da sua necessidade. Quero aqui louvar o pastor Luiz Areia por essa oportunidade ímpar, louvar a Deus por estar compartilhando com a sua palavra, com a sua noiva, aquela que o Senhor está preparando, porque Ele está voltando. E eu queria pedir aos amados irmãos, convidar os amados irmãos, que abrissem sua Bíblia comigo, Ezequiel 37. Eu não ia ministrar nesse texto, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor mudou a mensagem, pediu que eu ministrasse, é um texto muito conhecido da igreja. Ezequiel capítulo 37, amém? Ezequiel, capítulo 37, creio eu que quando o Espírito Santo, Ele me fez eu meditar nesta palavra, é porque Ele sabia que tem algumas pessoas, ou se uma pessoa sair daqui nesta noite, com essa palavra arraigada no seu coração, ela vai sair daqui diferente, transformada, porque a palavra de Deus é para isso. Amém? Abriu a sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 37, até o versículo 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito, a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabe. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Esse texto que, embora nós acabamos de ler, é um texto familiar da igreja, é um texto muito conhecido da igreja. É um texto que vai narrar justamente o momento que a nação de Israel estava vivendo. E o profeta Ezequiel, ele é levado pelo Espírito do Senhor diante de um vale de ossos secos. E a Bíblia chega a afirmar: não estava seco, estava sequíssimo. E o profeta, ele é levado no meio daquele vale de ossos secos, e ele começa a andar ao redor daqueles ossos. Ele estava observando como estava aquele vale de ossos secos. E a palavra vai dizer que o profeta, ele começa a andar ao derredor daquele vale de ossos, e ele começa a enxergar toda a nação de Israel, como estava se encontrando a nação de Israel. Um vale de ossos seco, que ele está ali andando ao redor, era justamente como se encontrava a nação de Israel naquele exato momento. Se nós quisermos identificar um feito desse, se nós precisarmos identificar como é um vale de ossos secos, eu creio que se num dia alguns caminhões, umas dragas, entrarem no cemitério de Carlos Sampaio, ou no cemitério que for, e começar a revirar aquelas catatumbas, e aí vai ver ossos ali, e muitos ossos, porque são muitas pessoas que estão enterradas ali. E o profeta, justamente, ele tem aquela visão de como se encontrava a nação de Israel. Como estava? A nação de Israel estava morta.
A nação de Israel estava num dado momento mortificada, estava seca. Por quê? Quando alguém está doente, está numa fase terminal, você ainda tem alguma esperança. Quando você olha e aquela pessoa está moribunda, está doente, você ainda encontra alguma esperança. Mas ali, a visão que o profeta teve era uma visão de alguém que já estava morto e já tinha sido enterrado e a carne já não tinha mais e estava seco. A visão que o profeta tem é que aquele monte de pessoas, por quê? Aquilo dali, o que o profeta está querendo dizer, o que Deus está querendo mostrar através daquela visão que o profeta está tendo, é que vidas e vidas estão mortas. Estão mortas dentro da sociedade de Israel. E ali aquela visão que o profeta tem, não é uma visão natural, é uma visão espiritual. A visão que o profeta tem ali naquele momento não é uma visão natural. Não é se eu fosse agora lá no cemitério de Carlos Sampaio e começasse a cavar, escavar lá e ver um bocado de pessoas que já morreram e os ossos estão ali secos. Não, não é uma visão natural, é uma visão espiritual de como se encontrava a nação do Senhor. A nação de Israel se encontrava morta espiritualmente. Estavam até andando, estavam até indo para a casa de Deus, mas estava morta espiritualmente. O que o profeta identifica ali naquele momento é que estavam mortos. Mas está indo adorar, está indo para o templo, mas está morto. A sua vida espiritual está morta. A sua vida espiritual está morta. Ele até vai, porque era a nação de Deus, era a nação do Senhor, mas estava morta espiritualmente. E quando está morto espiritualmente, a esperança já não tem muita. Por quê? Porque o nosso Deus é espírito. E quando nós cremos, nós precisamos crer pelos olhos da fé. Porque nós não enxergamos com olhos naturais. Não conseguimos enxergar com os olhos naturais. Mas como vai enxergar com os olhos espirituais se está morto? Como vai enxergar com olhos espirituais se está morto? E a visão que o profeta tem era justamente de uma nação que era até de Deus. Era uma nação que tinha até o nome de Deus, mas estava morta. Tinha o nome de Deus? Tinha. Estava relacionado como servo de Deus? Estava. Porque o povo de Israel, a nação de Israel, a Bíblia chega a dizer que é a menina dos olhos de Deus. A nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. É de Deus? É. Professa a Deus? Professa. É a nação de Deus? É, mas está morta. Mas está morta. É a nação de Deus? É legal. Mas está morta. A sua vida espiritual está morta. E o profeta chega diante daquela situação. E o Senhor faz uma pergunta para ele. Poderão esses ossos reviver? O profeta, quando olha para a sua natureza humana, porque se fosse eu, ia dar a mesma resposta. Senhor, tu sabes.
Porque ele olha para a sua natureza humana, mas ele sabe que o espiritual está acima do natural. Porque uma palavra de Deus, aqueles ossos passam todo a reviver. Uma palavra de Deus faz com que aqueles ossos, eles todos acolhem osso em seu osso, venham os nervos, a pele estenda, e aí se torna uma grande, numerosa população. Mas quando ele olha para a sua natureza humana, ele fala: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. O Senhor tem poder para isso. E aí a gente identifica, a gente olha para vidas espirituais, para lares, para família, que estão mortas. A gente olha para ministério, que parece até que está indo, mas está morto. Está até fazendo, mas está morto. Ah não, ele fala muito bem, fala, mas está morto. Profetiza até muito bem, mas está morto. E aí? Mas eu sou servo de Deus. Mas eu estou na casa de Deus. Faz uma análise introspectiva agora. Como se encontra a sua vida espiritual? Faz uma análise introspectiva na sua vida. Começa a fazer uma autoanálise. Não analisa a vida do irmão do lado, não. Eu não preciso analisar a vida dele, não. Eu preciso analisar a minha vida. Faz uma autoanálise na sua vida espiritual. Como se encontra a sua vida espiritual nesta noite? Como se encontra a sua casa, o seu lar, a sua família? Como se encontra? Como está agora o seu ministério? Como tem vivenciado o seu ministério na presença de Deus? Não, mas eu estou vindo para a igreja, tá? Não, mas eu estou botando o uniforme, tá? Não, mas eu estou subindo no altar, estou pregando, tá? O povo de Israel também era povo de Deus. Mas o Senhor fez o profeta e ver, ter uma visão. Não uma visão natural, não. Ele tirou ele em espírito e levou ele a ter uma visão espiritual de como se encontrava a nação de Israel. A gente quer bênçãos de Deus, a gente quer as bênçãos de Deus na nossa casa, nos nossos lares, na nossa família, na nossa finança, mas como está a nossa vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida, a minha comunhão com Deus? A minha vida de intimidade, a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra. Como é que se encontra a minha vida espiritual com Deus? Não, mas eu quero que, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. Mas como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida, a sua vida individual e particular com Deus? Como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? Será qual a notícia? Que o anjo viesse aqui nesta noite e começasse a passear e começar a observar as nossas vidas espirituais para levar uma resposta para Deus nesta noite. Qual seria a resposta da sua vida? Qual seria a resposta para a sua vida? O que seria que o anjo poderia falar para Deus hoje? O que ele poderia levar para falar para Deus? Olha, esse daqui está assim, esse daqui está assado. Qual seria
Qual seria? O que o anjo poderia falar a seu respeito acerca de vida espiritual? O que o anjo poderia falar a seu respeito acerca de vida espiritual? O Senhor Jesus falou que o diabo, se não, veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Posso te dizer uma coisa? Você acha que diabo tem medo de quem sobe em altar para pregar? Você acha que o diabo tem medo de alguém que sobe no altar para pregar? Sobe aqui e ministra uma palavra poderosa? Isso é uma palavra de reflexão para a nossa vida espiritual nesta noite. É para refletirmos o que nós estamos vivendo espiritual. O que você está vivendo espiritualmente? Eu tenho observado, eu não fico muito nessa mídia digital, postando, não, mas eu acompanho um pouco. Eu tenho visto alguns pregadores que pregavam ali, lá. E de repente, cadê esses pregadores? Cadê esses pregadores que eram uma bênção? Faltava pouco, como dizem aí, a atualidade, né, que eu não sou dessa época, virava a igreja. Cadê? Você acha que o diabo tem medo? O diabo não tem medo não, meu irmão. O diabo não tem medo não. Se ele puder, ele vai pegar e vai arrebentar. Mas como se encontra? Porque a gente precisa avaliar a nossa vida espiritual. Qual a minha vida espiritual que eu tenho vivido na presença de Deus? Como é que se encontra o meu interior? Aonde o Senhor Jesus, o Espírito Santo faz morada. Como é que eu tenho tratado desse corpo? Aonde o Espírito Santo ele quer fazer morada? Como é que está lá o interior, lá dentro? Como se encontra? Qual tem sido os meus pensamentos? O que eu tenho pensado? O que eu tenho alimentado a minha mente? O apóstolo Paulo, ele deixa uma palavra lá em Efésios, justamente que aquilo que nós alimentamos a nossa mente vai ser aquilo que nós vamos ficar pensando. Se eu alimento a minha mente e os meus olhos, eu fico observando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor, é aquilo que vai ser os meus pensamentos, é aquilo que vai dominar o meu pensamento. E aí a gente quer bênção. A gente quer que você olha e identifica, olha só, como é que estou vivendo, como é que eu estou vivenciando a minha vida. Mas primeiro precisa ter o Espírito dentro de nós, porque a visão que o profeta teve ali daquele vale de ossos, até se juntar tudo, osso com osso, o nervo se estender e segurar osso a osso, a pele se estender, a carne estender, a pele se estender, mas só teve vida quando foi soprado o Espírito. Só passou a ter vida quando foi soprado o Espírito. Então, quando o Espírito Santo estiver dominando a nossa vida, as nossas ações, nós vamos profetizar, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus e a resposta vai vir, porque nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É o que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida, é quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É como estamos nos comportando diante da presença de Deus, como nós estamos reagindo diante da presença de Deus. O ministro de louvor estava aqui ministrando, falando sobre adoração.
querendo nos levar a uma adoração. E como nós temos reagido a essa presença, a este culto que nós vemos oferecer ao Senhor? Este culto de adoração, porque o culto, eu falei isso uma vez lá em Lago dos Peixes. Às vezes a gente fica preocupado com o culto, né? Sabe para quem é o culto? O culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. Aí você pode falar: poxa, mas a palavra não foi boa. Você ofereceu um bom culto para Deus? O culto foi para você? Ah, mas o louvor não foi bom. O culto que você ofereceu foi bom? O culto não foi bom. Qual foi o culto que você ofereceu para o seu Deus? Qual foi o culto que você ofereceu para o seu Deus? Porque, meu irmão, o Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas antes de nos abençoar, Ele quer fazer morada em nós. Antes de nos abençoar, antes de ter as bênçãos de Deus, Ele quer que você tenha o abençoador, o dono da bênção. Não adianta só ter a bênção, eu preciso ter o dono da bênção. Porque quando eu tenho o dono da bênção, a bênção vai me alcançar. Eu não vou correr atrás de bênção. Quando eu tenho o dono da bênção, sabe o que acontece? Você está correndo e a bênção está atrás de você, querendo te alcançar. Quando você tem o dono da bênção, ela corre atrás de você. Quando você tem o dono da bênção, ela corre atrás de você. Você não precisa correr atrás de bênção. Você não vai mais precisar correr mais atrás de bênção. Sabe por quê? Você tem o dono da bênção. Vai ser a bênção que vai querer te alcançar. Não vai ser mais o contrário, você está correndo daqui para acolá. E não, você vai ter o dono da bênção. E a bênção de Deus vai te alcançar. Aonde você chegar, a bênção de Deus vai te alcançar. Lá no seu lar, na sua família, lá naquele filho que está nas drogas, a bênção de Deus vai alcançar lá o seu lar. Aquele que está na bebida, que já não tem mais, as pessoas olham, esse daí já não tem mais solução. A bênção de Deus vai alcançar, porque você tem o dono da bênção. E quando você profetizar sobre a vida de alguém, a bênção de Deus vai chegar, porque você tem o dono da bênção. Sabe o que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus? É ele ser cheio da presença de Deus. Quando ele é cheio da presença de Deus, a vida dele, ela se torna diferente. Ela tem uma vida diferenciada, porque ela tem o dono da bênção. Ela tem o dono da bênção. Mas aí você pode me perguntar: presbítero Paulo Henrique, mas por que eu tenho o dono da bênção e as lutas vêm? As tempestades vêm. A tempestade vem porque a tempestade, ela se apresenta para todos. É igual que Jesus falou: aquele que tem a sua casa edificada na rocha, pode vir os rios, pode vir as tempestades, pode vir o vento, mas não vai abater essa casa, porque a casa dele está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. De repente você está vivenciando lá dentro da sua casa um vale de ossos secos. Pai não fala com filho, filho não fala com pai, marido está tendo uma dificuldade em relacionamento com esposa. Tem lares que mãe e filho já não se fala mais, já morreu. Está como esse vale de ossos secos, já não estava morrendo não, já morreu. Já não tem mais um relacionamento de pai para com filho, de marido para com esposa. Olha e vê os filhos tudo no mundo das drogas. A visão que tem é de um vale de ossos secos. Por quê? Quando olha para aquela pessoa e vê que ela está no mundo das drogas, filho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai profetizar hoje. Você vai profetizar hoje.
Você vai profetizar hoje. Hoje você vai profetizar. Assim como o Senhor falou para o profeta, profetiza. Assim como o Senhor falou para o profeta, profetiza. E nesta noite você vai ver aquela área que estava morta reviver. Seja na sua saúde, seja na sua família, seja na família da sua parentela, seja na sua saúde, seja na sua finança. Hoje o Senhor vai trazer vida. Hoje o Senhor vai trazer vida. Se coloca de pé. Eu não sei qual é a área da sua vida. Eu não sei se é a área ministerial. Aí eu estava na casa de Deus, eu sentia a presença de Deus. Eu adorava a Deus. Quando eu começava a adorar a Deus, eu sentia a presença de Deus, eu sentia um arrepio, eu sentia a presença do Espírito Santo. E de repente isso não acontece mais comigo. Quando eu chegava na casa de Deus, que eu começava a adorar, as lágrimas desciam, porque eu sentia a presença de Deus, eu sentia Deus falando, eu sentia a presença de Deus. Quando eu tocava, as pessoas começavam a chorar, e quando eu louvava, as pessoas começavam a sentir a presença de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei qual é a área da sua vida que está parecendo um vale de ossos secos. A minha vida financeira não vai para frente, parece que está tudo morto. Eu faço, eu aconteço, eu faço, eu aconteço e não sai do lugar. Vem aqui na frente nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu estou vivendo um vale de ossos secos na minha vida. Não sei qual é a área, também não quero saber qual é a área. Não me importa saber hoje qual é a área da sua vida que você está vivendo um vale de ossos secos. Não me importa saber. Importa saber que o seu Deus saiba. O seu Deus quer saber nesta noite. Jesus, quando chegava diante de uma pessoa que precisava de milagre, ele sabia que o homem estava cego, mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Parece até uma pergunta idiota. O homem está cego, o que queres que eu te faça? Mas porque Jesus queria saber, justamente através da boca daquele que precisa do milagre, o que ele precisa. O Senhor, Ele quer saber da sua boca o que você precisa. Eu estou vivendo um vale de ossos secos na minha área espiritual. Vem aqui na frente. A minha casa, na minha família, na minha saúde. Eu estou vivendo um vale de ossos secos na minha saúde. Você está? Vem aqui na frente. Nós vamos fazer esse clamor. Eu vou passar para o evangelista Xanderson. Nós vamos fazer esse clamor e depois vai fazer o clamor pela família, né, Lucas? Depois vai fazer aquele clamor. Mas eu quero convidar aqui o evangelista Xanderson. Ele já vai estar fazendo esse clamor nesta noite, pelo vale que você está atravessando. Ele vai fazer um clamor pelo vale que você está atravessando. E hoje você vai profetizar. Mas é com fé. Assim como aquele profeta, o Senhor perguntou, o Senhor falou para ele, afirmou para ele: profetiza. Você vai profetizar nesta noite sobre esse vale que você está vivenciando. Nesta noite você vai profetizar sobre esse vale que você está vivenciando. E o nosso Deus vai manifestar a glória dele.